Naquela tarde chuvosa, ele parecia uma sombra boa na porta da igreja. Casaco poído, chapéu gasto, mãos de quem já contou as estações muitas vezes. Marcos passava correndo, arrumando números na cabeça, quando o velho o deteve com um gesto simples, desses que pesam mais do que discursos. Filho, não economize dinheiro. A frase soou absurda, como se viesse de um tempo invertido. Marcos sorriu por educação e seguiu, mas a frase ficou ligada ao coração como farol em neblina. Voltou-se intrigado e o velho, com olhos que conheciam a fome e o pão, completou: não economize dinheiro quando Deus te pede para semear. O resto, sim. Economiza vaidade, economiza palavras duras, economiza pressa. Dinheiro, quando é semente no terreno certo, volta em pão, em paz e em providência. Entraram juntos, o templo cheirava a madeira e vela acesa. Diante do sacrário, o homem contou, em voz baixa, como aprenderá a não economizar no que toca a Deus e aos pobres. Era a lição de um velho que um dia fora moço ambicioso e que, ao perder quase tudo, descobrira o único investimento que nunca quebra: a caridade ordenada a Deus. Santa Catarina me ensinou, disse ele, tocando o bolso vazio como quem toca um terço escondido. Ela me ensinou a multiplicar o pouco. Vigilância, desconfiança de mim, confiança em Deus, memória da paixão, oração contínua, sacramentos e perseverança. Com essas chaves, o dinheiro deixa de ser senhor e vira servo. E servo bom, quando enviado, volta com amigos. Marcos, que calculava cada centavo, sentiu a frase abrir uma janela dentro dele. Foi então que o velho contou seu segredo. Uma vez por mês, antes de pagar qualquer supérfluo, oferecia uma missa pelos falecidos da rua, comprava pão a mais para 2 vizinhos, colocava uma quantia modesta num envelope para uma família envergonhada, e reservava parte para livros de fé e para a manutenção da capela. Nunca faltou. E quando faltou, não faltou. Deus sorriu. A chuva engrossou como aplauso discreto. Marcos sentiu vergonha do próprio medo e pediu ao velho um nome. Chama-me João, como tantos. O importante não é o meu nome, é o nome que nos chama a semear. Saíram para o adro, e João concluiu: não economize dinheiro quando a caridade te chama, economiza o resto. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Marcos chegou em casa com a cabeça acesa. Sobre a mesa, contas, planilhas, medos. Ele que aprenderá com o pai a não dever nada a ninguém, confundira sem perceber, prudência com avareza, planejamento com desconfiança crônica da providência. Pegou o caderno e escreveu: não economizar quando Deus chama a semear. O que isso significa, Senhor? A resposta veio mais como mapa do que como frase. Lembrou-se de Santa Catarina de Bolonha e da sua pobreza escolhida, alegre, bela como pão repartido. Lembrou-se das 7 armas que o velho citara e tentou transpor cada uma para sua relação com o dinheiro. Vigilância, perceber onde o coração se apega, desconfiança de si, reconhecer o gosto de controle que disfarça medo, confiança em Deus, abrir espaço para que Ele governe as sobras e as primeiras partes, memória da paixão. Lembrar que todo gasto sem amor é desperdício e que todo sacrifício por amor é investimento eterno. Oração contínua. Pedir luz sobre cada decisão, grande e pequena. Sacramentos. Alimentar a alma para que o bolso obedeça ao céu. Perseverança. Manter a rota quando a emoção declinar. Com esse alfabeto, Marcos olhou de novo para as contas. Separou o que era justo e necessário, cortou um supérfluo que se havia tornado hábito, e tremente fez um envelope para uma família do bairro que perderá o emprego. Escreveu apenas: para o pão. Sentiu um calor manso no peito, um alívio de quem devolve algo que não era seu. Na tarde seguinte passou ao mercado e comprou 6 pães a mais. 3 foram para Dona Alzira, viúva silenciosa. 3 para um rapaz tímido que ficava na calçada sem pedir. Não tirou foto, não contou a ninguém.
À noite, de joelhos, ofereceu a missa de sábado pelas almas do purgatório. Se o meu dinheiro pode aliviar sofrimentos que não vejo, que assim seja, disse, lembrando-se de João. Ao deitar, o medo ainda rosnava, mas a paz sentou-se à beira da cama como uma mãe que vela o filho. Os dias seguintes foram uma catequese de sobriedade e confiança. Marcos descobriu que a frase do velho não tinha nada de irresponsável. Era, pelo contrário, uma engenharia fina de amor. Não se tratava de gastar por gastar, mas de semear com critério de céu. Ele criou 3 pequenos cofres no coração e no orçamento. O primeiro chamava-se Altar Missa, Sacrário, Cuidado da Igreja, um livro que acendesse a fé. O segundo, Porta do Vizinho, Pão, Remédio, Conta de Luz, uma visita com sopa quente. O terceiro, Esperança, uma reserva honesta para imprevistos, sem idolatria, lembrando que poupar é virtude quando liberta para amar, e vício quando escraviza. Em cada cofre, a mesma oração: Christus meus, governa. Percebeu uma reviravolta silenciosa: o dinheiro, antes peso e fim, tornava-se instrumento e caminho. A casa ganhou beleza humilde, flores simples de mercado, uma toalha limpa para o domingo, uma vela acesa à noite com um salmo. Esses detalhes não eram luxo, eram liturgia doméstica, sinal de que a providência gosta de cores quando a caridade tem a última palavra. Foi então que a prova veio, uma proposta irrecusável para aplicar uma quantia em algo turvo, promessa de retorno alto e rápido. A tentação veio com perfume de sucesso e gosto de veneno. Marcos levou ao sacrário, consultou um amigo sábio, e a consciência sorriu com clareza: economiza a vaidade, não economizes a verdade. Recusou. Perdeu? Ganhou paz. E como quem vê o céu se divertir com a matemática da graça, 2 semanas depois recebeu um trabalho extra justo, limpo, fruto de confiança que não tem preço. Numa tarde, encontrou João de novo. Aprendeu, filho? Marcos contou não como quem exibe, mas como quem dá notícia de colheita. João ouviu com aquela alegria que só os santos discretos conhecem. Agora te falta a parte mais gostosa, disse. A alegria de associar teu bolso à eternidade pela comunhão dos santos. Vendo a interrogação nos olhos de Marcos, explicou: quando você oferece uma missa, quando reza pelos mortos, quando dá pão a um pobre, quando sustenta com sobriedade quem precisa, você faz circular no corpo místico um bem que volta como saúde da alma, como reconciliação, como portas que se abrem sem empurrão. Não é barganha. É economia do céu. E no céu quem oferece nunca empobrece. Marcos lembrou-se de Santa Catarina falando da amizade com as almas do purgatório e sentiu nas palavras do velho a mesma música: se a caridade é o ouro do reino, então não economizar é, na verdade, investir onde a traça não corrói. Saíram do templo e no adro João contou uma história. Certa vez receberá um pagamento que por um erro veio um pouco a mais. Devolveu sem alarde. Dias depois, uma vizinha doente precisou de remédios caros e não tinha como comprar. Alguém, sem saber de nada, deixou um envelope na porta de João. Dentro, o valor exato. A providência tem mãos, filho, e o endereço certo. Marcos sorriu. Havia ali uma lógica que a planilha não sustentava, mas que o coração reconhecia. A lógica do pão que não acaba quando se reparte. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Aos poucos, Marcos começou a ensinar com o exemplo dentro de casa. Quando a ansiedade apertava, ele abria a janela e repetia: economiza a pressa. Não economiza a caridade. Percebeu que a própria relação com o trabalho mudou. Passou a escolher projetos não só pelo valor, mas pela justiça do processo e pelo bem que alcançavam. Descobriu que o lucro, quando não é ferida na consciência, traz alegria limpa. E quando perdia um contrato por manter a verdade, oferecia a dor como incenso: Jesus, minhas perdas tuas.
Uma noite visitou Dona Alzira e encontrou na estante um bilhete. Obrigada pelos pães de dias difíceis. Deus te pague. Ele entendeu que aquele Deus te pague não era frase velha, era uma moeda do céu. Um crédito de graça plantado num campo que só floresce quando a gente não economiza o que não deve. Nesse mesmo mês, Marcos recebeu um convite para liderar um pequeno mutirão, pintar a ala pediátrica do posto de saúde. Calculou a tinta, chamou amigos, doou metade do material e pela primeira vez, não sentiu falta do dinheiro. Sentiu a falta que o mundo tem de gente que entenda que generosidade não é ostentação, é justiça de amor. Para não se perder, ele fez um exame de bolso inspirado em Santa Catarina. Ao fim de cada semana, diante do crucifixo, perguntava: onde economizei o que não devia? Palavras, perdão, tempo com os meus. Onde não economizei quando devia? Fofocas, tempo em telas, compras por ansiedade. E, sobretudo, onde semeei com o pouco que eu tinha? Listava 3 gestos: altar, vizinho, esperança. Se falhava, confessava, se acertava, agradecia. O resultado foi concreto. As dívidas diminuíram sem mágica, as tentações de gasto apaziguador perderam força, o lar ganhou ritmo, e a paz, essa paz que não vem de saldo, passou a morar de vez. João, ao saber, disse apenas: agora, filho, falta ensinar a teus amigos a frase que te virou do avesso. Marcos sorriu e começou a espalhar discretamente a lição do velho, sempre com uma advertência: não estou falando de imprudência, nem de romantizar irresponsabilidade. Falo de obedecer à voz de Deus que pede que teu dinheiro vire amor. A prudência cristã não é muros altos, é janelas abertas e portas com chave certa. Numa madrugada de chuva, Marcos sonhou com um claustro de paredes amarronzadas e douradas, iluminado por um feixe doce. Em uma mesa, 7 pequenas chaves como as do livro de Santa Catarina, em outra, moedas simples e pão. Uma irmã, pequena e luminosa, aproximou-se e disse: não economizes a semente. O pão que falta em te chegará pela mesa dos outros. E quando te faltar, o pai abrirá a despensa. Ao acordar, anotou: o dinheiro é servo do altar. E decidiu que no mês seguinte, aumentaria discretamente o envelope da família que acompanhava, cortando algo que só servia para mostrar pertença a um clube que não o alimentava. A liberdade veio como ar fresco. No trabalho, propuseram-lhe um bônus se aceitasse flexibilizar relatórios. Marcos reconheceu o hálito da serpente antiga e respondeu: eu economizo aparência, não economia de consciência. Recusou. O chefe resmungou. Dias depois, um cliente, sabendo da firmeza, fechou com Marcos e pediu: cuide com honestidade do meu projeto, já me roubaram demais. A justiça tem imã. Certa tarde, João não apareceu no banco da igreja. Marcos sentiu um aperto e foi procurá-lo. Encontrou-o em casa, febril, com um sorriso tranquilo. Vou indo, filho, disse, rindo com doçura. Mas deixa-me te dar a última linha da lição. Não economize dinheiro quando Deus pede caridade. Não economize perdão quando o orgulho pede vingança. Não economize tempo quando a família pede presença. Não economize louvor quando o cansaço pede silêncio pesado. Economiza, sim, o que dá febre de alma, vaidade, comparação, ansiedade. O resto, entrega. O Pai sabe multiplicar. Marcos segurou as mãos do velho e rezou um salmo. Na semana seguinte, João partiu como quem fecha suavemente uma janela. No velório simples, havia pão e vela. Marcos, de pé ao lado do caixão, soube que a herança estava viva. Não era dinheiro, era o modo de semear. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus.
Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Senhor da providência, educa em mim um coração que saiba economizar o que fere e gastar o que salva. Ensina-me a não economizar quando a caridade chama, a não adiar a missa, a não negar pão ao pobre, a não medir o perdão. Dá-me prudência para organizar, desapego para repartir, coragem para dizer não ao que suja e sim ao que santifica. Que as 7 armas de Santa Catarina governem minhas decisões: vigilância sobre os apegos, desconfiança do meu ego, confiança em ti, memória da tua paixão, oração contínua, sacramentos frequentes e perseverança no bem. Recebe, Senhor, as almas do purgatório por quem ofereço minhas pequenas economias transformadas em amor. Santa Catarina de Bolonha, mestra da pobreza alegre, intercede por nós. Cristos meus, eu te pertenço. Amém. Marcos começou a reorganizar a casa como quem ajusta um altar, tirou das prateleiras aquilo que só enchia espaço e guardou, com carinho, os objetos que contavam histórias de providência, o bilhete de Dona Alzira, a fotografia da capela onde João o pescou, o envelope pardo com a palavra pão, escrita tremida. Na primeira segunda-feira do mês, fez algo que sempre adiava. Sentou-se diante das finanças com o crucificado à frente. Não para pedir números mágicos, mas para consagrar o que tinha e o que faltava. Traçou 3 colunas simples: justo, supérfluo, semente. Em justo escreveu: aluguel, água, luz, remédio da mãe, transporte, um fundo honesto para imprevistos, sem idolatria, com sobriedade. Em supérfluo marcou aquilo que virara anestesia: assinaturas esquecidas, café caro de vaidade, uma roupa comprada para pertencer, o gasto sem sentido que vinha sempre depois de um dia ruim. Em semente pôs o que João lhe ensinara: missa e sacrário, pão para o vizinho, manutenção da capela, livros que acendessem a fé, uma obra de misericórdia que pedisse constância. Ao lado de cada palavra, uma pequena jaculatória: Cristos meus, governa. E uma regra que Santa Catarina aprovaria: pagar primeiro o que é justo, separar depois a semente, e só então o resto, nunca o contrário. O efeito foi imediato e silencioso. A ansiedade perdeu o microfone, os números pararam de parecer monstros, o bolso começou a obedecer à consciência. À noite, ele escreveu no caderno: o dinheiro, quando entra no ritmo de Deus, fica manso. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Naquele mesmo mês, Marcos recebeu um pedido inesperado. A paróquia organizaria uma semana da providência para visitar famílias apertadas e, se possível, aliviar contas urgentes. Ele sabia que não era banco, mas aprendeu com João que a providência gosta de mãos. Juntou amigos, explicou a lógica do altar: não queremos aplauso. Queremos justiça de amor, remédio, gás, luz, alimento. E, se for o caso, orientação para que o orçamento da casa aprenda a obedecer a Deus. Preparam cestas discretas, envelopes modestos, e uma pilha de boletos a vencer. Em cada visita, um salmo antes de decidir, para que o impulso não virasse desperdício e a dureza não virasse omissão. Descobriram que às vezes o melhor gasto não é pagar tudo, mas sentar com a pessoa, organizar o mês, cortar o que adoece e combinar um plano. Em uma casa bastou comprar um botijão e regularizar a conta de água, em outra, a semente foi um curso simples para a filha que queria trabalhar, em outra, o gasto mais santo foi um ônibus para levar a avó à consulta. O dinheiro via-se, voltava como paz. Num caderno, Marcos anotava cada milagre discreto: pão, luz, remédio e esperança, a mais cara de todas.
No trabalho, a frase "não economize dinheiro quando Deus te pede para semear" começou a se traduzir em decisões concretas. Um fornecedor propôs jeitinhos para baratear custo, ferindo a justiça do produtor. Marcos respirou, lembrou-se da memória da paixão. Ninguém economizou no teu amor, Senhor, e disse não. Perdeu uma vantagem imediata, mas ganhou a confiança de um artesão honesto que semanas depois lhe trouxe um contrato limpo. Em outro dia, o chefe perguntou se era mesmo necessário gastar tempo acompanhando pessoalmente a entrega de um projeto em uma escola pública. Marcos sorriu. É gasto de semente. Se eu não for, perdemos qualidade e ferimos crianças. Foi e voltou cansado e feliz. À noite, diante do sacrário, teve uma clareza. Existem despesas que são investimento de eternidade em pessoas, em justiça, em beleza humilde. E existem economias que saem caro, economizar presença, verdade e misericórdia. Ele escreveu no caderno 2 listas novas. Despesas que valem, formação que torna mais útil, transporte para estar onde amar pede corpo, descanso honesto que evita pecados por exaustão, beleza humilde que catequiza os sentidos, pão para quem tem fome. Economias que custam caro, cortar a esmola por medo, reduzir dízimo por cálculo, sonegar tempo à família em nome de ganhar mais, baratear ferindo a justiça, fugir da confissão para não gastar vergonha. Sorriu do verbo gastar vergonha e entendeu, até a vergonha quando gasta com Deus, volta como pureza. Uma noite de sábado, ele resolveu experimentar o que João chamava de oferta que volta em amigos. Preparou um jantar muito simples, sopa, pão, água fresca, e convidou 2 colegas que sempre comiam sozinhos. Na mesa combinaram cada um dizer uma gratidão e um pedido. Um deles, de olhos marejados, pediu trabalho para a esposa, o outro, reconciliação com o pai. Rezaram brevemente. Na semana seguinte, a esposa foi chamada para uma entrevista. O pai respondeu uma mensagem depois de anos. Marcos não transformou providência em superstição, transformou-a em memória, anotou, agradeceu e prometeu constância. Na cozinha colou um papel, a mesa é lugar de multiplicações discretas. A cada multiplicação, ele repetia o princípio, economizar no supérfluo para gastar com sentido, não economizar quando a caridade chama, obedecer ao critério da paz. A prova mais dura veio em forma de medo. Um imprevisto grande, o conserto do telhado. Números no limite, tentação de cortar semente, impulso de fechar a mão. Marcos sentou-se, respirou, abriu o caderno nas 7 armas de Santa Catarina e fez delas uma escada. 1. Vigilância, meu risco é o pânico me fazer injusto. 2. Desconfiança de si, posso fantasiar catástrofes para justificar dureza. 3. Confiança em Deus, tu já me sustentaste antes, sustentarás agora com meios normais. 4. Memória da paixão, o amor custa, sofrer com ordem não é perder. 5. Oração contínua, Jesus, misericórdia. 6. Sacramentos e missa e confissão para limpar a visão. 7. Perseverança, manter a semente. Fez orçamentos honestos, cortou supérfluos, conservou o envelope do vizinho, menor, mas fiel, e manteve o dízimo. O telhado foi consertado. Uma semana depois, um cliente antigo, sem que Marcos pedisse, adiantou uma parte de um projeto porque confio no teu trabalho. Marcos sorriu sem euforia, não é magia. É matemática da providência. Constância mais justiça mais caridade igual paz e portas no tempo certo. Para ajudar outros a caminhar, ele criou o exame de bolso e altar em 3 perguntas, que rezava toda sexta-feira. 1. O que poupei esta semana livrou alguém ou aprisionou meu coração? 2. O que gastei se parece mais com semente ou com fuga? 3. Meu dinheiro obedeceu ao mandamento maior, amar a Deus e ao próximo, ou só as minhas inseguranças? A essas perguntas juntou uma prática. Sempre que sentia medo, transferia uma pequena quantia do capricho para a semente, como quem treina o coração a confiar. Com o tempo ficou claro que a caridade não o empobrecia.
Ela o enriquecia de paz, de amigos, de histórias bonitas. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. No terceiro mês desse novo orçamento em Deus, Marcos recebeu um telefonema da escola pública que ele acompanhará. Precisavam de livros para a sala de leitura. O orçamento era curto. Ele respirou a velha tentação, economiza nisso, e respondeu com a voz que aprenderá no claustro do coração. Não economiza quando a semente é de futuro. Doou uma parte, mobilizou amigos, visitou sebos, recolheu títulos bons. No dia da entrega, viu uma menina abraçar um livro como quem abraça um brinquedo raro. Deus te pague, disse a diretora. Na volta para casa, Marcos entendeu um segredo que João lhe soprara sem palavras. Quando você dá pão, recebe paz. Quando você dá palavra, recebe sentido. Quando você dá tempo, recebe pertencimento. Quando você dá honra, justiça, recebe confiança. E tudo isso vale mais do que números, porque educa o coração para o céu. Certo dia, revisitando as anotações de João, encontrou a frase que finalizava a tese do velho: economiza o que te afasta da eternidade, gasta com o que te aproxima dela. Ali decidiu fazer um voto pessoal: nunca negarei uma esmola que eu posso dar sem injustiça aos que me pertencem. Nunca deixarei de oferecer a missa por medo de faltar. Nunca gastarei com vaidade o que falta para um gesto de justiça. Nunca economizarei o perdão que o Evangelho me pede. E vou economizar as palavras duras que tanto desperdiçam amor. Escreveu, assinou e guardou atrás do crucifixo. Nas semanas seguintes caiu, levantou, ajustou. A fé não aboliu a matemática, ensinou-lhe outra contabilidade. Numa noite de vigília, lembrou-se de João e das moedas de céu. Levou ao sacrário um saco imaginário de moedas. Cada Deus te pague recebido, cada lágrima consolada, cada prato partilhado, cada mentira recusada, cada telhado consertado sem fraude, cada hora devolvida à família, cada missa oferecida pelos mortos. Colocou tudo à vista do Senhor. Não havia ostentação, havia gratidão. Sentiu no peito uma frase curta, provavelmente soprada por Santa Catarina: quem semeia com Deus nunca terá mãos vazias. Voltou para casa e escreveu ao lado: porque as mãos que se abrem para dar são as mesmas que se abrem para receber. Em casa, a nova cultura se tornou tradição. Todo começo de mês, uma pequena liturgia do orçamento, vela acesa, salmo breve, revisão simples, 3 envelopes simbólicos na mesa, altar, vizinho, esperança. Se uma criança da família visitava, ele explicava com palavras de criança: este é para Jesus e a igreja, este é para quem precisa, este é para quando algo quebrar, e este só depois, é para nossos gostos. A criança curiosa perguntou: e quando faltar? Marcos respondeu: a gente pede ajuda, corta o que não precisa e confia. O Pai nunca nos deixa sozinhos. Ao acabar, iam juntos levar um saco de alimentos a uma casa vizinha. A alegria das pequenas pernas correndo pelo corredor era catequese viva. Algum tempo depois, Marcos recebeu uma herança pequena e inesperada, o equivalente a alguns meses de salário. O velho homem que ele foi se tornando pediu conselho a Deus com calma. Separou o justo, reforçou a esperança sem transformá-la em ídolo, investiu numa formação que o faria servir melhor, restaurou uma parte da capela que precisava de cuidado e multiplicou discretamente as sementes no bairro. Não comprou vitrine, comprou futuro. E escreveu a João no coração: aprendi. No fechamento desse percurso, restava-lhe uma obra: a gratidão pública, não barulhenta mas útil, ao velho que lhe mudará o coração. Organizou com amigos, à dispensa de João, uma iniciativa paroquial permanente para remédio, gás, pão e luz de famílias em aperto, com acompanhamento, oração, formação e prudência. Na porta, uma frase simples: não economize quando Deus te pede para semear.
A mesa de doações tinha flores amarelas e um crucifixo. Em cada atendimento, além de contas, ofereciam presença, palavra e, quando possível, um abraço. Porque a caridade gastasse em dinheiro, sim, mas gastasse também em corpo, paciência e escuta. E essa é a parte mais cara e mais bonita. No fim de um dia cheio, Marcos sentou no banco da igreja. Olhou o sacrário e rezou: obrigado pelas contas que me santificaram. Sorriu do paradoxo e sentiu que de fato estava mais livre. Livre da ansiedade que o dinheiro comprava, livre da vaidade que o dinheiro inflava, livre do desespero que a falta de dinheiro soprava. Livre para amar com ele e sem ele. Livre, enfim, para ouvir do Pai no coração: obrigada por me deixar multiplicar no pouco. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Naquela quinta-feira de céu lavado, Marcos saiu cedo para agradecer a herança maior que receberá. Não a quantia inesperada de meses atrás, mas a liberdade interior de poder dizer ao dinheiro: eu mando que ames. Sentou-se no banco lateral da igreja onde tudo começara com João, e como quem recolhe espigas, revisitou silenciosamente os campos do ano, o telhado consertado sem fraude, a escola com livros e olhos brilhando, a despensa de João, abastecida por mãos discretas, a mesa de sopa que em noites frias, parecia multiplicar pão em paz, os Deus te pague que viraram moedas de céu no seu caderno. Abriu a Bíblia e caiu no versículo que já era jaculatória: dai e vos será dado, e sorriu, porque agora compreendia por dentro o que antes era apenas frase. Pousou o dedo sobre o papel e fez um propósito de velho sábio em corpo de homem comum: eu não economizarei quando o amor me chamar, economizarei tudo que empobrece o coração. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. De volta para casa, decidiu ordenar em uma única página a regra de bolso e altar, que aos poucos, Santa Catarina lhe ensinara através do velho João. Começou com um credo simples: creio que o dinheiro é servo do amor, e que, como todo servo, precisa de missão, de fronteiras e de exame. A missão: transformar-se sem vitrine em missa, pão, justiça, esperança e beleza humilde. As fronteiras: nunca comprar paz com pecado, nunca comprar pertencimento com vaidade, nunca comprar silêncio com injustiça, nunca cortar a caridade por medo. O exame: toda sexta-feira perante o crucificado, 3 perguntas francas. 1. Hoje meu bolso obedeceu à minha ansiedade ou à voz de Deus? 2. O que poupei libertou alguém ou só me blindou? 3. O que gastei foi semente que volta em pão ou fuga disfarçada de merecimento? Abaixo, escreveu as 7 armas de Santa Catarina como colunas do cofre interior: vigilância, não dar palco ao apego, desconfiança de si, não idolatrar o próprio cálculo, confiança em Deus, dar a primeira parte com fé, memória da paixão, amar mesmo quando custa, oração contínua, jaculatórias que aquietam a mão, os sacramentos, Eucaristia que governa e confissão que purifica, perseverança, constância mansa sem shows. E para que o coração não se distraísse, colou na geladeira uma lista de gastos de eternidade: missa pelos falecidos, pão e remédio, formação que me torna útil,
Presença corporal junto dos meus, beleza humilde que catequiza, uma toalha limpa no domingo, uma vela acesa, flores simples. Tempo de descanso obediente para não adoecer a caridade, concertos feitos com justiça, restituições devidas, reconciliações que pedem uma passagem de ônibus, e, quando possível, uma obra que multiplique o futuro, livros, estudo, ferramentas para trabalho honesto. No trabalho, apareceu uma história que a seus olhos tinha cheiro de providência. Um jovem estagiário, brilhante e tímido, confessou que faltaria aos plantões porque o irmão pequeno adoecera e a família não tinha como arcar com os remédios. Marcos, que antes reagiria com conselho apressado ou com uma vaquinha de feed, escolheu a via discreta que João lhe deixará de herança. Levou o caso à despensa de João. Organizou com prudência a compra mensal dos remédios por 3 meses, montou um rodízio de colegas para cobrir horários, incluiu o menino nas intenções de missa e, gesto de ouro, passou uma tarde ensinando o estagiário a organizar o próprio orçamento com as 3 colunas: justo, supérfluo, semente. Na semana seguinte, o rapaz entrou no trabalho com olhos que brilhavam de dignidade, não de favor. A mãe mandou um bilhete sem assinatura. Obrigada por não economizar em amor quando faltava força. Marcos guardou o papel como quem recebe um salmo. E perguntou-se quantas vezes no passado ele economizara justamente onde o céu pedia excesso de paciência, de presença, de fé. Aprendeu ali outra linha da regra: dinheiro que chega às mãos pode virar ponte, se não virar, vira peso. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Chegou então o Advento, estação que educa os desejos. Marcos decidiu viver 4 semanas com 4 verbos financeiros espirituais: esperar, reparar, repartir, repousar. Esperar. Adiar compras de impulso e, quando o desejo latejasse, perguntar se aquilo era semente ou distração. Se distração, transformá-lo em uma pequena esmola. Reparar. Identificar alguém a quem devia honra, um fornecedor tratado com frieza, um erro de cálculo que favorecera Marcos, e restituir com pedido de perdão. Repartir. Aumentar um pouco a despensa de João, fazer compras pensando em 2 portas, a sua e a de quem tem menos. Repousar. Proteger um dia sem telas e sem consumo para que a alma lembrasse que o sábado foi feito para Deus e para o amor, e que descansar também é um gasto santo, porque evita o pecado dos exaustos. A experiência foi quase física. O coração desapertou, os olhos viram, a mesa cantou. A cada domingo em família, repetiam um rito breve que curava a febre dos dias: vela, salmo, 3 gratidões, 3 pedidos, 3 envelopes, altar, vizinho, esperança. As crianças, que aprendem rápido a economia do céu, brincavam de loja do amor, simulavam compras de tempo, de perdão, de abraço, e encerravam com a frase do velho: não economize dinheiro quando Deus te pede para semear. Economiza o resto. Num final de tarde chuvoso, Marcos voltou ao banco da igreja e contou ao amigo invisível tudo o que aprenderá. Falou com João como quem escreve carta de filho: o Senhor me ensinou a abrir o cofre onde eu guardava medo e a encher esse espaço com confiança obediente. Descobri que a planilha é santa quando ajoelha, que o cartão é livre quando serve, que a conta no azul só é bem-aventurança se a consciência não estiver vermelha. Sorriu do próprio trocadilho e ofereceu por João uma missa pelas intenções que ele levará para a eternidade. E pediu uma graça final não de números, mas de estilo de vida: faze-me pequeno, Senhor, e grande em caridade. Torna-me prático, não cínico. Prudente, não avarento. Generoso, não exibido. Livre, não desplicente. Pobre de vaidades, rico de misericórdia. Ao sair, parou diante da pia batismal e mergulhou a ponta dos dedos como quem carimba um contrato. Eu renuncio ao dinheiro como senhor e o acolho como servo do amor.
Em casa, escreveu, com letras miúdas, o testamento que gostaria de deixar, não para quando morresse, mas para cada manhã. Aqueles que amo, deixo a mesa posta com pão e paz. À minha comunidade deixo fidelidade e dízimo, aos pobres deixo presença e constância. Ao meu trabalho deixo justiça e capricho, a Deus deixo o primeiro lugar. Ao meu medo deixo a porta da rua. E porque nenhum caminho se completa sem ferida tratada, Deus permitiu um último exercício, uma dívida emocional com um amigo de juventude, fruto de um negócio mal conversado que esfriara a amizade. Marcos decidiu gastar honra, procurou-o, revisitou os fatos, assumiu a sua parte, propôs uma reparação singela e marcou um almoço, sopa, pão, água, como sempre, em que o pedido de perdão foi o prato principal e a graça foi sobremesa. Saíram com passos leves. A honra custa caro, pensou, mas o que ela compra não tem preço. Paz sem ruído. Santa Catarina teria assentido. Reparar é investimento que derruba juros de amargura. Naquela noite, no exame de bolso e altar, as 3 perguntas pareceram cantar, e pela primeira vez ele anotou sem tremor. Hoje gastei com o que me aproxima da eternidade. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Senhor da providência fiel, eu te consagro o que tenho e o que me falta. Que meu dinheiro, minhas forças e meus dons sejam servos do teu amor. Liberta-me da avareza travestida de prudência e da prodigalidade que foge da cruz. Dá-me a coragem de semear onde tu pedes e de economizar tudo o que rouba a paz. Forma em mim, com Santa Catarina de Bolonha, um coração vigilante, humilde, confiante, lembrado da tua paixão, orante, sacramental e perseverante. Acolhe as almas do purgatório por quem ofereço minhas pequenas sementes, e por sua intercessão, visita as casas pobres de pão e de esperança. Cristos meus, que esta palavra seja a senha do meu cofre e o selo do meu viver. Amém.